Eu tenho certeza que aquela mulher hemorrágica, o momento que mais marcou ela, foi o momento que ela cruzou o caminho de Jesus. E ela encontrou Jesus. E Jesus curou aquela mulher. E ela foi curada do seu flagelo. E depois Jesus ainda abençoou ela, falou: vai-te em paz. E o primeiro momento que essa mulher passou nessa história, são vários os momentos que ela passou na história. E o primeiro momento que eu coloquei aqui foi o seguinte: momentos de sofrimento. O que está escrito lá no versículo 25 e 26? Preste bem atenção. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. O primeiro momento aqui que eu coloquei foi o momento de sofrimento. E muitos de nós passamos por este momento, o momento do sofrimento. A pessoa, às vezes, quando chega na Inglaterra, ela não conhece muitas pessoas, né? Talvez seja o teu caso, está chegando agora. Não conhece muita gente, não sabe falar a língua, e muitas vezes ela se encontra num momento de sofrimento. E não sabe ir para a direita, ir para a esquerda, precisa de depender sempre de alguma pessoa. Alguns não, né? Alguns são mais tirados, já chega num culto desse aqui, conhece todo mundo, pega o telefone de todo mundo, olha, preciso de trabalho, me ajuda, né? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que como se diz, se oprimem, né? E não são dessa maneira. O temperamento dessa pessoa é diferente e ela sofre muito. Mas esse é só um exemplo. Quantas pessoas hoje sofrendo no mundo, gente? Nós pegarmos aqui hoje, nesse exato momento, tem missionários que estão morrendo na África, na Índia, na Arábia. Muitas pessoas estão sofrendo neste momento. E aquela mulher, ela passou por um período muito duro da vida dela, 12 anos sofrendo. E uma aplicação que eu faço aqui é o seguinte: quando nós sofremos, o nosso sofrimento é maior quando nós não cruzamos o caminho de Jesus. Se você está sofrendo, o que você tem feito para que você seja liberta desse sofrimento? Aquela mulher, ela tomou uma atitude. Ela ouviu falar de Jesus. E veja que a Bíblia fala o seguinte, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Eu queria rapidamente contar uma experiência particular. Eu creio que eu nunca contei isso em pregações, então algumas pessoas talvez conheçam essa história. Em meados mais ou menos de 1990, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai, ele voltou dos Estados Unidos, após ter pastoreado uma igreja lá durante 3 anos. Ele voltou dos Estados Unidos e trouxe naquela época, em 1990, uma câmera filmadora e um videocassete. Naquela época era o último, era o top de linha, né? Como diz hoje, a Apple, né? O último da Apple hoje aí. E no Brasil era muito caro essas coisas. E ele colocou à venda. E meu pai, esse ano, ele completa 38 anos de pastorado. E naquela época, chega uma época na vida de todo pastor que ele precisa ter uma experiência mais forte com Deus. Uma experiência que marca o ministério. Uma experiência, um momento que marca. Por isso o tema dessa mensagem é momentos que marcaram. E dentro do avião, indo para o Rio de Janeiro, ele fez uma oração assim: Pai, faça com que eu tenha uma experiência de milagre. Algo que seja impossível. Né? Essas são as chamadas orações perigosas. Né? Faz uma oração dessa, Deus vai te colocar à prova, meu irmão. E ele fez essa oração: se não me coloca à prova, me faz ter uma experiência contigo. Mas ele não pensava como ia ser essa experiência. Ele chegando em São Paulo, colocou à venda essa câmera filmadora e esse videocassete, que na época era a última geração, e foi uma pessoa lá em casa buscar. E você sabe que um vendedor, a coisa mais difícil é cair na lábia de outro vendedor, não é verdade? Mas aquele dia, meu pai toda a vida foi vendedor também.
E aquele dia, não sei o que aconteceu, que ele caiu muito fácil na lábia daquela pessoa que foi lá comprar, né, essa câmera filmadora e esse videocassete. E de repente, na hora de fechar o negócio, aquele homem falou assim: olha, pastor, tá tudo certinho e tal, só vamos lá em casa buscar o dinheiro. Naquele momento, né, meu pai falou assim: tudo bem, né, vamos só deixa eu fechar as janelas aqui. A minha mãe também estava já com a comida no fogo, desligando o feijão ali. E aí ele pegou e falou assim: olha, Júnior, vai entrando no carro junto, ajudando a levar as coisas e tal, né? E eu peguei ali o videocassete, né, e fui indo pro carro. Naquela época o homem tinha um Gol branco, quadradinho, sabe aqueles Gol 90? O carro mais vendido em São Paulo, né? Quem aqui conhece São Paulo sabe, uma cidade enorme. E aquele homem colocou a câmera filmadora, o videocassete, e me colocou também dentro do carro e sumiu em São Paulo afora. Naquela época existiam muitos sequestros em São Paulo, e existem até hoje, e as pessoas pegavam as crianças e vendiam os órgãos para o exterior e ficavam milionários com isso, né? E naquele momento aquele homem pegou a mim, né, e levou, sei lá para onde, né? Só sei que era muito, muito longe de onde a gente morava. E naquele momento, o meu pai, ele experimentou um momento de sofrimento. Um momento que você cria um filho. Quem é que tem filho? 6 anos, mais ou menos. Mais. Você cria a criança, dá de tudo para ela, e de repente você vê uma pessoa pegar e levar o seu filho embora. Qual seria a sua atitude? A do meu pai, a primeira atitude foi, né, acalmar a minha mãe e falar para ela assim: olha, meu bem, a primeira coisa que a gente tem que saber, foi Deus que nos deu esse menino. Da maneira que Deus nos deu, Ele vai nos trazer de novo ele. Amém. E a primeira coisa que ele fez foi ir para o quarto e dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Falar assim: Deus, eu entendo porque eu estou passando por isso. E ele lembrou da oração que ele fez lá no avião, né? E ele naquele momento, ele conta que veio um sentimento de paz no coração dele, mesmo em toda essa situação. Porque quando você crê no Senhor, meu irmão, você joga confiança nele. E mesmo nas horas mais difíceis da sua vida, o Senhor, Ele te dá um pouco de paz no coração. E essa paz, ela faz com que você sinta que tudo que está acontecendo é da vontade de Deus. Por isso a Bíblia fala assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele momento, obviamente, né, as polícias chegaram lá em casa, tal, os policiais chegaram, e eles fecharam todas as saídas da cidade onde a gente morava, para o centro de São Paulo, colocaram já o meu nome lá no rádio, né, e a minha fisionomia e tal. E começaram a passar as horas, e passa-se 1 hora, e passa-se 2 horas, e passa-se 3 horas. Quem sabe como São Paulo sabe que ali é uma agulha no palheiro. Como você achar uma coisa, uma agulha no palheiro. A coisa mais difícil do mundo é você achar uma pessoa em São Paulo. Ainda mais num Gol branco, que é o carro mais vendido do ano. Era na época, né? E naquele momento, ele ligou para todos os pastores, amigos dele, para começar a orar e a interceder. E nesse momento, meu irmão, a única coisa que a gente pensa é no amor de Deus. A única coisa que a gente pode pensar nesse momento é que Deus, Ele nos ama. E Ele tem o melhor para nós. Essa mulher hemorrágica, o momento dela estava tão difícil, sabe por quê? Porque a hemorragia, isso se você ler lá no livro de Levíticos, capítulo 15, você vai ver que a pessoa ela era considerada imunda diante da sociedade. Nem ela não podia tocar e nem ser tocada. Ela tinha que ficar desprezada do povo. Agora você imagina o sentimento que essa mulher ela foi sentindo durante esses 12 anos. Sentimento de rejeição, sentimento de falta de amor das pessoas. Imagine, pastor Ivo, 12 anos sem alguém fazer assim em você, encostar em você, e você também não poder encostar em ninguém durante 12 anos. Por isso que nós vamos ver depois que ela tocou, ela quis tocar somente na orla de Jesus, somente nas vestes, porque ela sabia que dentro da lei ela não podia tocar no corpo de Jesus em si, mas ela queria somente tocar na orla. Ela falou assim: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Qual é o tamanho da tua fé hoje? Quando você tem fé, irmão, o teu problema ele passa a ser pequeno.
A fé daquela mulher era tão grande, é tão grande,